Olá, pessoal. Vamos começar mais uma aula de língua japonesa. Nessa aula aqui, nós vamos falar sobre uma forma verbal que vai ser muito parecida em sua construção com a forma verbal que nós vimos anteriormente, a forma T. A forma T que a gente tinha que, como eu falei, saber exatamente qual é o grupo do verbo mesmo. Dentro do grupo do verbo, no grupo 1, nós temos várias subdivisões, e essa forma verbal pode ser usada em diversas estruturas, assim como a forma T. Nós estamos falando aqui dos verbos na forma tá. A forma tá é uma forma verbal que o foco dela é ser o passado. Ela sozinha, assim como a forma T tem uma ideia de significado sozinho, puro, sem estar em nenhuma estrutura, essa forma também tem uma ideia que é o passado informal. A gente não aprendeu o masta dos verbos como passado formal. Agora a gente vê que a forma tá é o passado informal dos verbos. Então, toda vez que você colocar um verbo na forma tá, pura e simplesmente, vamos supor, você constrói uma frase com as coisas que nós aprendemos até agora, e aí, em vez de você colocar o verbo na forma, no passado, masta, você coloca na forma tá. Se você faz isso, você está colocando esse verbo no passado informal e você está deixando a sua frase informal, ok? Então, essa forma, ela tem que ser usada pura somente em situações que você pode falar informalmente. Se você tem ainda um pouco de dificuldade de entender quando você pode usar formal, quando você pode usar informal, quando você deve usar formal, quando você não pode usar informal, é melhor assistir a aula sobre formalidade de novo, tá? Porque é importante demais entender isso. Então, vamos lá. Agora a gente vai ver a forma da forma tá. A forma da forma tá, como eu falei, ela é exatamente como a forma T. Como assim exatamente como a forma T? A única diferença é que você vai trocar o T por tá e o D por dá. Então, vão ser as mesmas regras. Quando você usava T para aquele verbo, você vai usar tá. Quando você usava D, você vai usar dá. Mas vamos ver cada uma dessas regras aqui novamente, tá? Então, nós temos, por exemplo, no grupo 1, os verbos que terminam em cu e gu. Quando o verbo do grupo 1 terminar em cu ou gu, a forma T vai ter, respectivamente, itá e idá. E o verbo iku também é uma exceção, continua sendo uma exceção. Então, a gente tem kaku, termina em ku, tiraku, ita. Kaku, kaita. Escrevo, escrevi. Hataraku, hataraita. Trabalho, trabalhei. Oyogu, oyoida. Nado, nadei. Isogu, isoida. Apresso-me, apressei-me. Iku, ita. Vou, fui, ok? Então, vocês podem até comparar com os slides da aula de forma T, é exatamente a mesma regra, tá? Vamos ver aqui novamente. Kaita, hataraita, oyoida, isoida, ita, ok? Vocês vão ver algumas frases de exemplo ao final dessa aula, mas lembrando que é informal. Então, como é que é o formal? Então, o kaita no formal é kaimashita. O hataraita no formal é hatarakimashita. O oyoida no formal é oyogimashita. O isoida no formal, isogimashita. Ita no formal, ikimashita, né? Então, fica resumido assim, né? Parece que você pegou a forma masta, que também termina em tá, né? E você fez assim uma sanfoninha assim com ela e deixou ela mais curtinha, né? Por isso eu também chamo a forma tá de a forma resumida do passado, o passado resumido, porque parece que é
tá meio contraído, né? O passado abreviado, coisa assim. Esse é o primeiro subgrupo do grupo 1. Então, no próximo subgrupo do grupo 1, bu e mu, quando o verbo de grupo 1 terminar em bu ou mu, a forma tá vai ser nda, nda. Então, a gente tem yomu, yonda, li, leio, li, kamu, kanda, mordo, mordi, nomu, nomda, bebo, bebi, asobu, asonda, brinco, brinquei, yobu, yonda, chamo, chamei. Então a gente tem yonda, kanda, nomda, asonda, yonda. Forma masta dele seria yonda, yomimashita. Kanda, kamimashita. Nomda, nomimashita. Asonda, asobimashita. Yonda, agora outro yonda, né, de chamar, yobimashita. Você vê, né, a forma de dicionário aqui é diferente, né? Yomu, yobu, mas aí a forma T e a forma tá fica igual, né? Yonda, yonda, né? Yonda de li no passado e yonda de chamei, né? Aí, como é que você vai saber qual é qual? Vai ser o contexto, né? Se for durante a fala, né? Se for na fala, vai ser o contexto vai, acho que deixar claro se é chamar ou se é ler, né? Mas quando você estiver lendo o texto escrito, o kanji vai te ajudar a identificar. Certo. Próximo subgrupo do grupo 1. Verbos que terminam em ru, u e tsu. Quando o verbo de grupo 1 terminar em ru, u ou tsu, a forma tá será tsu pequeno tá. Tá, tá. Aquela pausa no meio, né? Então a gente tem kaeru, kaeta, kaeta, kaeru, kaeta, voltei. Então volto, voltei. Kiru, kita, corto, cortei. Kau, kata, compro, comprei. Matsu, mata, espero, esperei. Motsu, mota, seguro, segurei. Esse verbo motsu, ele tem uma ideia de você segurar algo, estar com algo nas mãos, né? Ou carregando algo, portar alguma coisa, né? Ter alguma coisa, portar algo, né? Então, no caso, você pode estar visivelmente segurando a coisa, ou não, você pode estar carregando dentro da sua bolsa. Então, às vezes, apesar de não ser exatamente carregar, esse verbo não ser exatamente carregar, muitas vezes ele é traduzido como carregar. Porque se você fala, eu estou moteru, eu tenho dentro da minha bolsa, ou coisa assim, às vezes traduzem estou carregando dentro da minha bolsa, porque a gente usa o verbo carregar para, no caso, ter dentro da bolsa, né? Então, vai variar as traduções. Vamos ver aqui novamente os verbos. Kaeta, kita, kata, mata, mota. Então, kaeta seria de kaerimashita. Kita seria de kirimashita. Kata seria de kaimashita. Mata seria de machimashita. Mota seria de mochimashita, ok? E agora nós vamos finalizar com o subgrupo final, grupo 1, su. Quando o verbo de grupo 1 terminar em su, a forma tá será está. Então a gente tem hanasu, hanashita. Falar, falei. Kasu, kashita. Emprestar, emprestei. Kesu, keshita. Apagar, apaguei. Dasu, dashita. Tirar, tirei. Sagasu, sagashita. Procurar, procurei. Então, aqui, a gente tem a mesma forma de você substituir, né? E é muito fácil de usar. É só você trocar o que tá, a última letra pelo que tá marcado de cor diferente aqui,
que vai ser fácil de você entender como funciona, né, o verbo. Vamos ler novamente. Hanashita, kashita, keshita, dashita, sagashita. Então, hanashita vem de hanashimashita. Kashita vem de kashimashita. Keshita vem de keshimashita. Dashita vem de dashimashita. E sagashita vem de sagashimashita. É interessante a pronúncia, né? Como eu falei anteriormente, o shi ele vai sumindo, né? Não é hanashita, nem kashita, nem keshita, é hanashita, kashita, keshita, né? E como eu disse anteriormente também, isso é uma coisa que é a forma de falar de Tóquio, né? Talvez em alguma outra área do Japão, do modo de falar daquela região, eles pronunciem o shi um pouco mais forte, mas na forma de Hyojungo, que se chama a forma de se falar em Tóquio, esse shi dá uma sumida, né? Então fica shita, shita, shita. Ok? Agora que nós fechamos o grupo 1, vamos ver o grupo 2. O grupo 2 também é extremamente fácil. A gente simplesmente vai pegar o que era T na forma T e colocar como tá. Basicamente, a gente vai tirar uru, cortar uru e acrescentar tá. Então, o que nós tínhamos taberu, tabeta, como, comi, neru, neta, durmo, dormi, okiru, okita, acordo, acordei, kiru, kita, visto, vesti, oshieru, oshieta, ensino, ensinei. Lembrando que esse oshieru, ele tem aquela outra forma de ser interpretado, essa outra forma de usar, que você pode falar, usar como falar, contar, né? Oshieru, um segredo, oshieru é um fato, né? Vou te contar o que aconteceu. Aí, no caso, seria oshieru, contar, né? Quando você não quando você conta uma história, mas quando você repassa uma informação, sabe? É usado nesse sentido. Certo, certo. Agora vamos para o grupo 3. No grupo 3, a gente já sabe, só tem o kuru e o suru, só tem 2 verbos. E a forma tá a gente tem que memorizar, mas basicamente, se você sabe a forma T, você sabe a forma tá, porque você só precisa substituir T por tá. Então, vamos ver aqui. Kuru, kita, vim, vir e vim, né? Suru, está, faço, fiz. Benkyou suru, benkyou shita. Estudar, estudei. Ryoukou suru, viajar, ryoukou shita, viajei. Ryori suru, ryori suru, ryori shita. Cozinhar, cozinhei. A forma de dicionário ela pode ser traduzida como o nosso presente. Por exemplo, suru pode ser fiz. Perdão, faço, né? Presente, faço. Suru pode ser faço. E a gente pode traduzir como o nosso infinitivo também, né? Então pode ser tanto fazer como faço. E independe da pessoa, né? No caso, pode ser ele faz, ela faz, eles fazem. Porque não tem tanta variação verbal no japonês, né? Então, você pode usar o verbo de uma forma muito mais fácil na língua japonesa. E essa é a forma tá. A forma tá é igualzinha à forma T, só que trocando T por tá, né? Isso é uma coisa que fica bastante clara. Vamos ver alguns exemplos aqui. Essas frases, elas são todas informais, tá? Elas são todas informais. Vou falar rapidamente aqui sobre o uso do informal na língua japonesa, só para a gente dar uma pincelada, já que nós estamos falando aqui sobre forma tá. Quando a gente fala informal no japonês, quando a gente usa as formas informais, não quer dizer que nós estamos usando palavras de baixo calão, não quer dizer que nós estamos usando palavras chulas, não é isso. O informal no japonês, ele digamos assim, é como se fosse o normal, ele é desprovido de formalidade, mas quando a gente usa a palavra informal, eu acho que a palavra informal
é muito forte. É muito forte no português. Ah, isso é informal. Quer dizer que é um pouco aquém do que deveria ser no quesito formalidade, mas a gente tem uma imagem, eu imagino que a maioria das pessoas tem uma imagem de quando você fala informal, quer dizer que é de nível inferior do que a gente esperaria que fosse, né. E não necessariamente é esse o caso. O informal no japonês, ele inclusive é chamado de futsuke, que é a forma normal, a forma comum, ou seja, é a forma desprovida de formalidade. Então, o que acontece? Eu uso essa forma quando eu não preciso de cerimônias, eu não preciso tratar as pessoas de uma forma diferente, eu posso tratar elas como igual a mim, né, ou eu posso tratar elas como alguém que eu não preciso me preocupar. Eu não necessariamente precisa ser igual a mim, pode até ser uma pessoa mais velha que eu, mas, eu não preciso me preocupar com tratar essa pessoa com algum tipo de cerimônia, eu não preciso ficar assim cheia de dedos com a pessoa, né, como a gente fala. Então, não quer dizer que é uma palavra feia, o informal. Significa apenas que você pode ficar relaxado, você pode ficar normal com a pessoa, isso é o informal. E o formal, aí ele coloca a formalidade para mostrar gratidão, para mostrar preocupação. Isso se faz com pessoas específicas, por exemplo, com clientes, isso se faz com, professores, pessoas com quem você tem alguma conexão, mas você deve algum respeito por questão de posição social, certo? Vamos ver aqui as frases de exemplo. Kono eiga wa mou mita yo. Kono eiga wa mou mita yo. Já vi este filme. Aqui nós temos kono eiga, este filme, mo, já, e mita. Mita seria mimashita, é a forma tá do mir, do ver, né? Kono eiga wa mou mita yo, já vi este filme. Esse yo aqui no final é uma partícula de ênfase, ela está dando ênfase ao que está sendo falado, né, tá dando uma ênfase, "Ah, eu já vi esse filme". Aqui na frase abaixo, "Tonari no supa de gyunyu wo katta". Tonari no supa de gyunyu wo katta. Comprei leite no supermercado ao lado. Eu comprei leite no supermercado ao lado. Aqui, tonari no é ao lado, tonari no, supa, supermercado, de é a partícula que vai marcar o local onde a ação de comprar é feita, gyunyu é o leite, né? Tonari no supa de gyunyu o katta. Comprei leite no supermercado ao lado. Então, o que a gente tem aqui é simplesmente uma fala que está no passado informal, não necessariamente é uma fala feia, tá? Para quem eu diria essa fala de cima, "Kono eiga wa mou mita yo", eu posso falar para um amigo meu, "Ah, vamos no cinema, vamos ver esse filme", meu amigo diz, né, e eu digo, "Ah, já vi esse filme". "Kono eiga wa mou mita yo". "Ah, eu já vi, não quero ver esse filme de novo", né. E aqui embaixo, "Tonari no supa de gyunyu o katta". Alguém pode perguntar: "Onde você comprou o leite?", né, digamos assim. Eu tenho uma pessoa, uma vizinha minha, que quer perguntar: "Onde você comprou o leite?", porque não tinha em tal lugar. E aí eu falo: "Ah, comprei o leite no supermercado do lado". É uma vizinha, uma colega que eu falo sempre, eu converso. Nós temos a idades parecidas, então não tem necessidade de eu ficar cheia de dedos e formalidades. Vamos ver a próxima. "Imoto wa yoru osoku kaeta". Imoto wa yoru osoku kaeta. Minha irmã voltou tarde da noite. Minha irmã voltou tarde da noite, então, imoto wa yoru osoku é tarde da noite, tá? Yoru osoku, vocês podem lembrar como uma coisa só, tarde da noite. Imoto wa yoru osoku kaeta. Minha irmã voltou tarde da noite, voltou para casa, né? Kaeta. É minha irmã, eu tô só falando dela, né? Provavelmente para alguém da família ou para algum colega, algum amigo, né? Então, não precisa ser formal. Depois aqui, "Jimusho no denki o keshita". Apaguei a luz do escritório. "Jimusho no denki o keshita". Aqui, se eu estou falando keshita, ou eu estou falando com algum colega que está no mesmo nível que eu,
Ou eu estou falando para mim mesmo, estou conferindo assim, apaguei a luz do escritório, né? Ok. Dimensionou denki o que está? Ok. Não preciso me preocupar, né? Dessa forma, a forma informal estaria bem encaixada, né? Então é isso, pessoal. Essa é a forma tá da língua japonesa. Eu acho que vocês deveriam estudar a forma T e a forma tá em conjunto, porque a forma T e a forma tá têm as mesmas regras, né? A forma T e a forma tá têm as mesmas regras de uso de aplicação. Então, não tem por que vocês pensarem nessas formas como coisas muito separadas em termos de formato. Estuda junto, mas lembra que elas têm muitas aplicações além da aplicação básica delas, tá bom? É isso aí, eu espero que você tenha curtido essa aula e eu vejo você na nossa próxima aula. Tchau, tchau!